Tá nervoso? Fica tranquilo, talvez seja por um desses 3 motivos que Deus ainda não te respondeu. Vamos lá? Só vou buscar um cafezinho. Oi! Fala pessoal, no vídeo de hoje então nós vamos falar sobre isso. Guto, estou procurando a resposta de Deus, estou procurando direção de Deus e até agora não tem nenhuma. O que fazer? Por que Deus não me responde? Primeiro a gente tem que entender que é do interesse de Deus nos conduzir, é do interesse de Deus nos guiar, é do interesse de Deus nos responder quando clamamos, é do interesse de Deus nos guiar durante essa jornada chamada vida. Vem comigo. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Logo, Deus é uma promessa para nós. Deus prometeu para nós que nós o acharíamos se procurássemos de todo o coração. Depois, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele vai falar: clame a mim e responder-te-ei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ou seja, aquilo que a gente não sabe, ele está disposto a nos revelar, desde que clamemos a ele, e como diz no versículo anterior, de todo o coração. Não fica só nisso. No Novo Testamento diz assim: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, ele é a promessa de Jesus para nos guiar a toda verdade nos dias de hoje. E no Salmo 48, versículo 14, que eu amo esse versículo, diz que este Deus é o nosso Deus para todo sempre e ele nos guiará até o fim. Em algumas versões fala até a morte. Ou seja, é do interesse de Deus ser o nosso guia, ser aquele que dirige a nossa vida. Afinal de contas, ele é o caminho. Jesus é o caminho. Mas, Guto, eu tenho clamado muito ao Senhor e procurado o Senhor, tenho procurado de todo o coração, mas não obtive resposta ainda. Eu preciso dessa direção para ontem. O que eu faço, Guto? Eu não sei o que fazer. O primeiro motivo que pode estar comprometendo aí a sua resposta, a direção que Deus tem para a sua vida, é o fato de você não estar tendo comunhão com Deus. Como assim? Explico. Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Ou seja, Deus detesta a oração de quem se recusa a ouvir a lei. Por quê? Porque na sua lei contém a sua vontade, contém a sua direção para as nossas vidas. Muito das perguntas que a gente faz, Deus já respondeu de antemão através da sua palavra. Pensa comigo numa relação saudável entre filho e pai. Um filho jamais vai chegar para o seu pai e vai falar assim: pai, tem como o senhor me arrumar um dinheiro aí para eu comprar droga? Jamais vai falar isso. Por quê? Porque ele tem uma relação saudável com o seu pai, ele tem comunhão com o seu pai, ele sabe que isso é abominável, que jamais o pai dele iria lhe dar dinheiro para comprar esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele conhece a vontade do seu pai. Mas como que ele conhece a vontade do seu pai? Porque ele convive com o seu pai. Logo, muitas coisas que a gente pede direção para Deus, não tem cabimento Deus dar para a gente aquilo. Por quê? Porque vai completamente contra a sua vontade. É contra a sua vontade. Então, algumas direções que a gente pede para Deus já estão contidas em sua palavra. Não faz sentido. Não faz sentido Deus responder para a gente algo que já está escrito. Então, a falta da direção de Deus para nós não é porque Deus não responde. É porque nós é que não lemos. Nós é que não temos comunhão com Deus. Porque muitas coisas já estão escritas. Então, por exemplo, não adianta você chegar para Jesus e perguntar assim: Senhor, devo ser batizado? Está escrito. Então, o que está faltando? Comunhão com a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus já vai nos responder. Então, tem coisas que a gente está perguntando para Deus que já foram respondidas. Já estão escritas na palavra de Deus. Vai ler sua Bíblia. Tá bom? Tá lá. Se você notar no Novo Testamento, quando você estiver lendo sua Bíblia, comece a grifar a seguinte frase: isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Você vai ver a quantidade de vezes que tem essa palavra. Por quê? Porque Jesus andava para cumprir o que fora dito pela palavra. O próprio Jesus andava por meio da palavra. Ele sabia a vontade de Deus, ele sabia as direções de Deus, e muitas vezes por causa da palavra. Não apenas por meio da oração, mas porque ele lia. Ele sabia o que estava contido na lei e ele andava para cumprir o que fora dito. Assim é conosco. Muitas respostas já estão contidas lá. Basta a gente ler. Segundo motivo: não ter obedecido à última ordem. Quando a gente não é fiel no pouco, não tem como o Senhor nos colocar sobre o muito, né? E isso é muito interessante de pensar. Por quê? Porque a gente está clamando às vezes: Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta, fala para mim se eu devo fazer isso, se eu não devo fazer isso. E a gente está precisando dessa direção um pouco mais personalizada e a gente não recebe. E muitas vezes o motivo é exatamente esse: que nós não fomos fiéis na última direção. Então não faz sentido Deus liberar uma nova direção para nós se nós não fomos fiéis nem com relação à última.
Vamos olhar a vida de Abraão. Aconteceu isso com Abraão. Na verdade, Abraão, Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Beleza, então você deixa tudo aí e vai para a terra. Aí o que aconteceu? A gente sabe da história, né? Abraão foi e saiu da sua terra, mas ele levou seu sobrinho Ló. Mas a direção era: sai da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Mas ele sai, até vai para o lugar que Deus vai mostrar para ele. Mas ele leva parte da sua família que não deveria levar. Uma obediência parcial, né? Obediência parcial é desobediência. Ok, ele saiu, levou parte da sua família com ele, levou seu sobrinho com ele, mas não era para levar. E depois disso ele não obtém mais direção até que ele obedece plenamente o que fora dito pelo Senhor para ele. Deus até fala com ele, né? Você vai ver em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, você vai ver que Deus fala com ele, mas não dá direção para ele. Presta atenção. Abraão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à sua descendência. Então Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Pronto, o Senhor só falou com ele assim: darei essa terra à sua descendência. Mas não deu direção. Não deu direção. E aí, logo no capítulo 13 de Gênesis, a gente vê que os dois enriqueceram muito e os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. E aí Abraão falou assim: vamos nos separar então, porque para não haver mais briga, para que fique tudo tranquilo entre nós. Você vai para um lugar e eu vou para o outro. Aí eles se separam. Aí quando Abraão se separa de Ló, Deus volta a visitar ele agora, não apenas falando, mas dando direção. Presta atenção. Gênesis 13, 14 e 17. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele: daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. A direção vem logo aí, ó. Vá! Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Antes, Deus só tinha falado com ele: darei essa terra a você. Como você não se separou de Ló, então não tem como eu te dar uma nova direção. Você não obedeceu nem a última. Não faz sentido Deus liberar uma direção nova pra gente se a gente não obedeceu a última, gente. Não faz o menor sentido nisso, né? Então, talvez a resposta de Deus que você tanto tem clamado ao Senhor a seu respeito tem sido comprometida justamente por você. Porque os céus costumam responder mais respostas do que perguntas. Quando respondemos aquilo que o céu nos fala, aquilo que o Senhor nos fala, então Ele libera uma nova direção, uma nova resposta. Então, a nossa resposta, muitas vezes, é que define novas respostas de Deus para nós, tá? Então, fica ligado. Talvez você está sem falta de direção porque você não respondeu ou correspondeu à última direção de Deus. E terceiro motivo pelo qual a sua resposta pode estar sendo aí comprometida está lá em 1 João capítulo 2, versículo de 9 a 11, que diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A palavra de Deus está dizendo que se você odeia o seu irmão, você está cego, está andando nas trevas e não sabe para onde vai. E esse para onde vai, de 1 João capítulo 2, versículo 11, não sabe para onde vai, diz respeito tanto ao destino quanto ao percurso. Ao destino porque está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 15 assim: quem odeia o seu irmão é assassino, e você sabe que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Então o fato de você odiar seu irmão faz de você um assassino segundo a lei de Deus. E o assassino não tem em si a vida eterna, não permanece nele a vida eterna. Ou seja, o seu destino pode estar sendo, não apenas o seu percurso, mas o seu destino pode estar sendo comprometido por causa disso. Mas esse para onde vai também diz respeito ao percurso. Porque como que pode habitar a luz e as trevas juntos? Como que Deus pode dar uma nova direção para a gente se a gente não se arrepende nem do nosso pecado? Como? Como que nós, levando uma vida em pecado, receberemos novas direções de Deus? Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque Deus não pode habitar com quem está em pecado. Deus até ama, mas não tem como Deus liberar novas direções para essa pessoa. Porque a primeira direção para essa pessoa é o arrependimento. Então, a partir do arrependimento, sim, aí Deus pode começar a liberar direções para sua vida. Mas você nem arrependeu. A pessoa vive odiando o seu irmão.
é um assassino diante de Deus. Como que Deus vai liberar direções para um assassino? Talvez a resposta, nesse caso, esteja no perdão. É necessário perdoar para que você receba novas direções de Deus. Bom, é lógico que podem ter outros motivos, eu trouxe aqui apenas 3, para a gente analisar o nosso coração, sondar o nosso coração, se a gente não está errando em algum desses, se a gente não está tendo comunhão com Deus e a resposta já está na sua palavra, ou se a gente não está sendo fiel no pouco, se a gente nem sequer obedecer a última direção, como que Deus vai dar uma segunda direção, né? E o terceiro motivo sua falta de direção pode estar presa exatamente no fato de você odiar o seu irmão, no fato de você não liberar perdão. Sonda seu coração, esquadrinha seu coração, vê se tem algum caminho mau aí e que o Senhor te conduza pelas veredas da justiça. Tá? É lógico que pode ter mais N motivos, né? A própria espera e tantos outros motivos, a soberania de Deus, mas eu trouxe 3 aqui para a gente dar uma analisada no nosso coração, para que a gente analise se não é a gente mesmo que está comprometendo as novas direções de Deus para a nossa vida. Tá bom? Que Jesus te abençoe. Beijo, queijo!